Olha só, pessoal, aqui tá um gráfico de uma moto com motor 96 polegadas que a gente fez o remap. É uma Blackline, tá? Então a gente fez a medição dela antes de efetuar o remap. A gente tem aqui hoje uma moto que está gerando 57,3 WHP e 10,14 kg de torque. Vou passar aqui para vocês, ó. Então ela gerava 57 WHP a 4.800 RPM e 10,14 kg de torque a 3.000 RPM, tá? Agora eu vou sobrepor o gráfico aqui que mostra como ficou o resultado dela depois. Então em azul a gente tem a moto estoque e aqui a gente tem a moto após o remap. Eu vou mostrar para vocês como ficou o resultado dessa moto depois do remap e depois vou explicar para vocês nas curvas de torque e potência quais são os ganhos, o que melhora de fato na moto, tá? Então aqui a gente tem hoje 68,64 WHP a 5.200 RPM e a gente tem 11,11 kg de torque a 3.600 RPM. Tá, pessoal, olha só, agora eu vou mostrar para vocês aqui as entregas de potência e como elas acontecem, tá? Então, a gente tem no gráfico azul aqui, que nos mostra que ela entregava 57 WHP a 4.820 RPMs, tá? E daí o pessoal pede, mas o que muda? Além do aumento de potência, né? Que foi da ordem de 11 CVs, 11 WHP no caso, a gente tem que entender isso. Esse é um benefício que é muito importante, faz toda a diferença na pilotagem. Ela tinha 57 a 4.800. Vamos ver agora, depois do remap nessa linha vermelha, aonde é que ela vai entregar esse 57. A gente vem voltando aqui. Vamos ver que ela entregou 57 WHP a 3.700 giros, ou seja, 1.100 giros do motor antes, ela entrega a mesma potência que ela entregava 1.100 giros depois. Então tu vai ter uma moto girando menos, consumindo menos combustível e com mais fôlego para continuar a retomada dessa curva de potência. Partindo daqui, é como se a gente já estivesse aqui na antiga. Vejam que a gente tem a limitação de RPM tirada de 5.500 e passa para 6.300 aqui. Então veja que a gente tem 57 WHP na moto remapeada a 3.700 e vai ter 57 WHP na moto standard a 4.800. A entrega vem muito antes, tu tem disponibilidade de motor muito antes. Numa ultrapassagem, na economia de combustível, isso faz toda a diferença. Então aqui a gente tem as duas linhas de torque também para mostrar para vocês. Vejam que o pico de torque com a moto estoque ou standard era de 10,14 kgf e ela estava acontecendo exatamente a 3.003 RPMs. Se nós pegarmos 10,14 na linha de remap, que é a vermelha de cima, ela já nos entrega esse mesmo torque a 2.300 giros, ou seja, bem antes também. Então, o torque e a potência que a moto tinha originalmente chegam pelo menos 1.000 giros antes. E isso também faz toda a diferença para que a gente tenha uma ultrapassagem mais segura, possa fazer uma ultrapassagem sem medo de se apertar no meio do caminho. E aí a gente pega aqui, ó, 10,14, que era então aqui o pico de torque, que é o pico de eficiência volumétrica da moto, que acontecia aos 3.000 giros, a gente vai vir aqui e vai ter 11,11 kg força metro de torque a 3 pontos. Então, a 3.600 RPMs a gente atinge o pico de eficiência volumétrica desse motor. Ou seja, a gente tem uma curva de torque que ascende e se mantém crescendo muito forte até 3.600, aonde ela começa a decair, o que é normal. Mas a gente também nota que a curva de potência ascende e continua ascendendo muito além
do que a curva de torque original sugeria. Então, é mais torque e mais potência chegando antes e durando mais tempo. Um detalhe bem importante, essa moto aqui fez o remap com escapamento são só 2 ponteiras, nem foi um escapamento, foram 2 ponteiras, e fez o remap com filtro de ar intake, tá? Não era o inbox, que é aquele elemento dentro da caixinha, é um intake. Esses 2 hardwares instalados nessa moto estão ali numa categoria mediana. Se a gente colocasse hardwares melhores nessa moto, a gente poderia atingir números bem melhores. Mas se a gente parar para pensar que o pico de potência da moto entre a moto remapeada e entre a moto standard gera 11 WHP de diferença, se a gente aplicar 11 WHP em cima de 57, quanto que é o ganho? É um ganho muito bom. É um ganho de pelo menos 20, 25%. Pelo menos isso. E aumentamos 1 kg de torque na moto, com alterações que não foram caríssimas, geraram um resultado satisfatório e vão entregar para o cliente muito mais conforto. O relato desse cliente para nós, após a gente realizar o remap, foi justamente de que ele sentia a moto mais disponível, mais cheia, mais linear e bem menos quente. Então fica aqui, ó, 68,64 WHP de potência e 11,11 kgfm de torque numa moto que teve um investimento médio e conseguiu um resultado de médio para bom. Se a gente pusesse hardwares melhores, a gente conseguiria um resultado bem melhor. Mas, em geral, é um ganho de potência bem legal. Uma outra coisa, pessoal, que a gente não havia comentado e eu quero mostrar para vocês é o seguinte: quando a gente fala em moto mais linear, uma entrega mais limpa de potência, uma entrega mais linear de potência, aqui a gente mostra. Vejam como a curva de torque sobe e se mantém muito lisa até o fim. Olha como essa curva de torque sobe original e tem alguns degraus, uns picos, uns degraus, uma depressão, aqui sobe de novo. Assim como a curva de potência. Veja que depois do remap ela sobe e segue muito mais lisa até o final, tem um degrauzinho aqui ainda. E aqui no mapa estoque, nossa, muito ruim aqui, ó. Tem umas barrigas aqui, ó, que acabam... Essa é aquela sensação que tu nota que a moto não vai dar uma embugada, é por aqui. Então, quando a gente faz o remap, essa entrega de potência que aumenta, nesse caso, em mais de 25%, ela se torna uma entrega de potência linear. Tu não sente engasgos nem embrulhos na moto, ela vai lisa. O pessoal fala em que a moto fica mais lisa, então é basicamente isso aqui que deixa a moto lisa. A curva de potência e de torque antiga, e a vermelha pode ver que ela está mais lisa, ela está mais flat, como o pessoal gosta de falar, né? Então, essa é a diferença de uma moto linear na estrada e de uma moto que oscila, que tu sente ela dar uma embugada. É isso aí.